Mercadão da Bola atualizado para vocês nesta terça-feira. E já de cara vamos ter que conversar sobre Facundo Torres, atacante de 24 anos de idade, camisa 10 do Orlando City dos Estados Unidos e que tem negociações avançadas para se tornar um novo reforço do Palmeiras na temporada de 2025. E a gente vai falar muito mais sobre isso e outras situações de mercado, só que antes eu peço a cada um de vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora prestem atenção. O Palmeiras está pagando nada mais, nada menos do que 10 milhões de dólares pela transferência de Facundo Torres. O jogador destaque do Orlando City dos Estados Unidos tem contrato até dezembro de 2026. E o Palmeiras acertando a contratação de um jogador que era esperado que, quando sair ali da MLS, iria para o futebol europeu. Assim como a situação do Thiago Almada, que foi reforço do Botafogo. Só que o Almada foi apenas transição. O Facundo Torres não. É um jogador que vem se destacando e deve ser contratado para o Palmeiras. E não pensando em repassar o jogador para outra equipe. E olha só, na atual temporada com a camisa do Orlando City ele tem 44 jogos, 20 gols e 6 assistências. A gente tem que lembrar que estamos falando de um beirada, de um ponta, não é um centroavante, ele é ponta, um jogador do 1 contra 1. Na temporada passada ele fez 39 jogos, 14 gols e 4 assistências. Em 2022 foram 40 jogos, 13 gols e 9 assistências. Em 2021 com a camisa do Peñarol, 33 jogos, 10 gols e 1 assistência. Estamos falando de um jogador que praticamente já bateu no teto da MLS e é um dos jogadores mais queridos por lá. Na minha opinião, uma baita contratação do Palmeiras. Outro atacante que o Palmeiras está de olho no mercado é Thomas Coelho, atacante do Atlético Paranaense. A informação ela foi divulgada pelo jornalista Vinícius Furlan, que é setorista do Atlético Paranaense, que ainda divulga que a equipe está pedindo no mercado cerca de 4 milhões de euros pela liberação do atacante. Lembrando a vocês que este valor convertido para o real dá na cotação atual 25,7 milhões de reais. O atacante que tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 2025. E sinceramente, o Palmeiras realmente pode fechar a contratação do jogador. Mas este valor não vai rolar. O contrato do jogador se encerra em dezembro de 2025, o que facilita uma negociação. Outro ponto, Atlético Paranaense acaba de ser rebaixado e o atleta, aos seus 24 anos de idade, não vive o seu melhor momento. Mesmo que seja titular absoluto do Atlético Paranaense na última temporada, ele não tem vivido o seu melhor momento. Só para você ter ideia, na atual temporada são 61 jogos, com 5 gols marcados e 13 assistências. Deu para ver que gols não é o forte do Thomas Coelho. Na temporada passada ele fez 55 jogos, 2 gols e 6 assistências. Na temporada de 2022 ele fez 47 jogos, 3 gols e 5 assistências. E em 2021, vestindo a camisa do Red Bull Bragantino, ele fez 57 jogos, 7 gols e 3 assistências. Ou seja, não é um cara com tantos gols na carreira. Eu acho que é um bom jogador, mas 4 milhões de euros eu não acredito que o Palmeiras vá a tanto. Lembrando também, o Atlético Paranaense recentemente pediu lá no começo cerca de 5 a 6 milhões de euros pela transferência do Christian. E a Monique Vilela, setorista do Atlético Paranaense, acaba de trazer a informação que ele fecha com o Cruzeiro por 2,7 milhões de euros. Então acredito que a negociação do Thomas Coelho possa ser renegociada. Pode diminuir o valor e ainda pode ser parcelado para o Palmeiras. O foco é o Facundo Torres. Mas se não der certo, também tem o Thomas Coelho, que é o plano B, mas que também pode fechar com os dois atletas. Próxima informação que vamos trazer para vocês é de que o São Paulo está tentando a contratação do volante Thiago Mendes, jogador que tem passagem pelo próprio São Paulo.
e que hoje defende a camisa do Al Rayyan do Catar, time que também tem o brasileiro Roger Guedes. Só lembrando a vocês que no meio da temporada passada, Cruzeiro e também o São Paulo tentaram de tudo pela contratação do jogador, porém a equipe do Catar tinha pedido na época cerca de 6 a 7 milhões de euros pela liberação do atleta. E vale lembrar que ele já tem 32 anos de idade, o que dificultou que a negociação tivesse um desfecho positivo. Agora, o atleta está no seu final de contrato. O vínculo dele se encerra no meio de 2025, ou seja, a partir de janeiro ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E podendo assinar este pré-contrato, poderia também facilitar em uma liberação antecipada, já que o Al Rayyan teria uma economia muito grande nos cofres se liberasse o Thiago Mendes antes da hora. O jogador que vai fazer 33 anos de idade no mês 3 fez na última temporada 20 jogos, 1 gol e 1 assistência. Em 2022 com a camisa do Lyon, 34 jogos, 1 gol e 1 assistência. Em 2021 também com a camisa do Lyon, foram 37 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na atual temporada ele já tem 5 partidas, onde ele é titular do Al Rayyan. Vamos aguardar e esperar. Lembrando a vocês que a informação sobre o interesse do São Paulo foi divulgada recentemente pelo excelente jornalista André Hernan. Olha só, parece que o scout do Vasco acertou a boa. Eles acharam um jogador de 19 anos de idade que joga no River Plate do Uruguai, que tem contrato somente até o mês de dezembro. Eu estava até dando uma observada, o alvo é Joaquim Lavega, 19 anos de idade. Com o contrato se encerrando, o Vasco já pode assinar um pré-contrato com o jogador e ter a apresentação do atleta em janeiro de 2025. Um atleta que tem passagens pela seleção uruguaia de base. Um atacante de beirada, pequenininho, apenas 68 quilos ele pesa, é um cara promissor. Mas a gente tem que ressaltar, é um cara com bons números pela sua idade. Aos 19 anos de idade, ele tem 37 jogos, 12 gols e 4 assistências no campeonato uruguaio. Na temporada passada, quando tinha 18 anos de idade, ele fez 30 jogos e 1 gol. Na temporada retrasada, quando tinha 17 anos, ele fez 23 jogos e 2 gols. Ou seja, um garoto novo, muito promissor, apenas 19 anos de idade. E ainda por se tratar de um jogador que chegaria totalmente de graça ao Vasco, me parece ser uma aposta muito válida, uma aposta inteligente no mercado da bola. Claro que não é o tipo de jogador que chega para decidir o jogo, mas com certeza uma peça bem importante para o Vasco. Agora, família, vamos trazer algumas informações rápidas sobre o mercadão da bola, sem entrar muito em detalhes dos jogadores. Primeira informação, Fluminense tem negociações para contratar o zagueiro Igor Rabelo, jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025 e que agora já tem negociações, já que o Atlético não planeja utilizar o jogador na próxima temporada. É claro que com a chegada do treinador Cuca isso pode mudar. Neste momento o Atlético negocia o retorno do Cuca e só lembrando a vocês que ele era um jogador utilizado pelo Cuca quando o Atlético foi campeão brasileiro. Então essa história do Igor Rabelo ainda pode ter reviravoltas, mas neste momento ele já tem negociações com o Fluminense. A próxima informação que vamos divulgar para vocês é de que o Grêmio já comunicou nesta última segunda-feira o desligamento de Renato Portaluppi e não demorou muito para ir em busca de um novo treinador. A informação que chega é de que o Grêmio já encaminhou a contratação de Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino. Ficou alguns anos no Red Bull Bragantino, teve aí a oportunidade de descansar nos últimos meses e agora o próprio treinador voltará a treinar uma grande equipe do futebol brasileiro. Outra informação que temos aqui para vocês, essa divulgada pelo Lucas Mussetti, setorista do Santos, é de que a equipe santista está observando e avalia a contratação do zagueiro Luizão, jogador de 21 anos de idade que pertence ao Grêmio Novo Horizontino e foi destaque do Campeonato Brasileiro Série B. No entanto, o clube só deve avançar em negociações caso faça a venda do Jair Cunha, grande promessa do Santos que se destacou e que tem o interesse do futebol europeu. Outra informação que temos para compartilhar com vocês é de que o zagueiro Vitor Cuesta, de 36 anos de idade, acabou seu contrato com o Bahia.
Alguns anos atrás, todo o futebol brasileiro queria ele, quando jogava no Inter e quando jogava no Botafogo. Agora fica livre no mercado e pode ser uma oportunidade para outras equipes. E para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, a última informação é de que o Ceará tem interesse na contratação do meia Rômulo, jogador de 23 anos de idade, que se destacou no Campeonato Paulista, foi contratado pelo Palmeiras, mas que não teve grandes oportunidades, não teve sequência. O Rômulo é bom jogador, mas precisa de mais minutagem. E o Ceará, sabendo disso, já demonstrou interesse em negociar a contratação do atleta. Vamos aguardar e esperar para saber se esta negociação vai ou não ter um desfecho positivo. Agora, família, tô encerrando por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!